Último vídeo. Oi, galera. Primeiramente, é que eu já vou, porque essas ideias que eu tenho, se eu não aplicar na hora, eu fico louco, entendeu? Mas oi, gente. Vocês me conhecem provavelmente, se vocês já estão aqui acompanhando o canal faz tempo. Ou me conhecem já como meu amigo. Último vídeo eu citei que Por que os outros são o seu inferno, de Jean-Paul Sartre. É mais um francês, eu presumo, não conheço ele tão bem, mas eu conheço bem a filosofia dele. Cara, você já percebeu que a sua paz de espírito sempre morre quando a gente sai de casa? Ou quando a gente sai do nosso quarto, quando a gente acorda e aí vem a sua mãe falar um monte de coisa, falar que você tem que lavar o banheiro, falar que você tem que fazer mil coisas, e a sua paz, aquela paz que você tinha, simplesmente somem do nada. Você abaixa totalmente a sua energia. Dentro do quarto, dentro da sua mente, você tá ouvindo música, você tá lendo, você tá grafitando uma parede. Você é você mesmo, sabe? Mas é só pisar na escola, é só levantar da cama ou abrir um TikTok que já começa paranoia. Será que meu cabelo tá bonito? Será que eu falei alguma coisa errada? O que vão pensar de mim? E o filósofo Jean-Paul Sartre resumiu essa história toda, esse caos, uma frase que todo mundo conhece, ou pelo menos devia saber, devia conhecer, mas que poucos entendem de verdade, que é: o inferno são os outros. E ele não estava dizendo que as pessoas são insuportáveis e que, nossa, você deve ficar longe de pessoas e que pessoas são horríveis na sua vida. Esse aqui não vai pro vídeo. Pronto. Puta que pariu. Não, isso. Voltei, guys, voltei. Pronto, não é que as pessoas são insuportáveis, é um buraco muito mais embaixo. O Sartre, que eu vou chamar de Jean Paul porque eu acho mais legal, eu acho Jean Paul Gaultier, que é o dono do perfume lá. Ele explica que os outros são o nosso inferno, porque eles funcionam como um espelho cruel. A gente só sabe se é inteligente, se é bonito, engraçado ou um fracasso porque a gente se compara com os outros e a gente ouve o julgamento deles. Tipo, você entrega a chave da sua felicidade na mão de pessoas que nem se importam assim com você, tipo, pessoas que, se parassem de te ver todo dia na escola, foda-se, entendeu? O inferno não é outro te batendo, ou te fazendo bullying. Claro, é horrível também, mas o inferno é você se moldar pra caber nas expectativas de outra pessoa. E provavelmente uma pessoa que nem quer que você crie expectativas. E bizarramente, como sempre, o livro de Provérbios na Bíblia já dava o gabarito sobre esse inferno social há milhares de anos. Em Provérbios 29 e 25 tá escrito: o medo do homem armará laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Em outra tradução, temer os outros é uma armadilha. E, mano, é exatamente o que Jean Paul falava. No momento em que você vive com medo de julgamento dos outros, você cai numa armadilha e vira um prisioneiro do que os outros pensam. E aí você fica se moldando aos outros, sendo que os outros nem querem te moldar. Tipo, eu provavelmente moldei alguma pessoa da minha escola sem nem mesmo eu querer moldar essa pessoa. E é isso que é muito interessante sobre essa filosofia. A grande sacada para sair desse inferno não é virar um antissocial e parar de conviver com as pessoas ou começar a odiar todo mundo porque eles são uns canalhas que estão fazendo eu sofrer. Não é assim. Aí você vira um sad boy, um incel da internet, e eu não recomendaria.
A sacada é entender que o outro também tá perdido, que a outra pessoa também tá com medo de ser julgado por você. E quando você percebe que todo mundo tá encenando um papel, que vai ser um gancho ótimo pro próximo vídeo, cara, você se liberta. Como diz outro trecho em Provérbios 4:23, acima de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Cuida do que tá dentro do seu quarto, cuida do que tá dentro da sua mente, e o resto, todo o resto, os julgamentos, as suas próprias cobranças, cara, é só barulho, entendeu? Você tem que focar no que é importante, em você, principalmente. E isso faz que a gente perca a nossa liberdade, porque a gente tenta agradar, a gente tenta entrar numa caixinha, ser um objeto, ser algo que tá ali pra servir como um instrumento, como uma mesa. A mesa serve pra quê? Pra você colocar coisa em cima. A gente vira uma mesa, a gente vira um cartão de crédito, dependendo do tipo de relacionamento que você tem. E essa armadilha social que cita em Provérbios 29:25, viver pro status e aprovação dos outros, na escola ou na internet ou entre seus amigos. Cara, todo mundo acha que é importante, aí cria meio que essa prisão dentro da cabeça de todo mundo. Que cria também essa autenticidade versus máscara, que é o contraste que tá entre quem é você quando você tá sozinho no quarto e quem você finge ser quando você tá fora do quarto. Por exemplo, muitos amigos meus vão ver esse tipo de vídeo que eu tô sendo 100% eu, tô no meu quarto, eu tô ouvindo um jazz, tem livros. Cara, os meus amigos, eles acham que eu sou, nada contra, que eu sou um maconheiro, skatista, futebol, que só gosta de ouvir falar sobre mulher. Não é uma mentira, entendeu? Eu também gosto dessas coisas. Claro, maconha não, porque eu não fumo. Mas de resto, com certeza. Querendo ou não, é uma máscara que eu uso fora de casa. E é uma máscara que quem que me impôs? As outras pessoas. Quem que me fez ser desse jeito? A cobrança das outras pessoas. E eu tô cada vez mais me libertando pra mostrar quem eu realmente sou. E não é como se o jeito que eu sou com os meus outros amigos e com os meus amigos de verdade também, não é que eu não sou desse jeito. É que eu meio que interpreto esse papel, sabe? Eu espero muito que esse vídeo tá bom. Não porque ele tá dando muito trabalho, mas porque eu tô muito feliz em gravar ele. Tamo junto. Falou, galera.